Bem, pessoal, então vamos lá para a segunda aula, tá bom? Agora nós vamos trabalhar memórias e a aprendizagem, tudo bem? Vamos entender um pouquinho sobre como funcionam as memórias humanas. Quando nós procuramos entender a aprendizagem humana, uma das áreas de maior interesse é a dos estudos sobre a memória. Isso não significa que a aprendizagem seja apenas memorização, longe disso, mas é verdade que tudo o que aprendemos fica guardado em nossa memória. Todos os conceitos, atitudes, procedimentos e fatos que aprendemos se tornam memórias. É uma coisa linda a gente pensar que o cérebro ele tem a capacidade de armazenar informações e também nos oferecer essas informações em momentos oportunos. Então, o que é a memória? A memória é um sistema que compreende funções como a codificação, o armazenamento e a recuperação ou lembrança de informação. Muitos estudos mostram que existem vários sistemas diferentes de memórias interagindo entre si. A grosso modo, nós podemos dizer que todas as pessoas possuem três tipos diferentes de sistemas de memória. E nós vamos trabalhar aqui elas mais adiante, que é a memória sensorial, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Vamos começar pela memória sensorial. Este é o primeiro sistema de memória pelo qual toda informação precisa passar, tá bom? Esse sistema está acoplado aos nossos sentidos, ou seja, o nosso tato, olfato, audição, visão e paladar. Quando você recebe informações sensoriais, essas informações sensoriais também serão armazenadas na memória, ok? Até para que você consiga lembrar de cheiros, de toques, de coisas que você vê, aquilo que você ouve. A memória também precisa fazer um resgate disso para gerar a assimilação necessária. É pelos sentidos que ele coleta a informação no ambiente, mas a memória sensorial só sustenta informações por milissegundos. É muito rápido a informação nessa memória sensorial, ou seja, essas informações são rapidamente ativadas para um segundo sistema de memória, que é a memória de trabalho. Vamos entender essa memória de trabalho. Bem, a memória de trabalho é um sistema que tem certas limitações. Não é possível manter muita informação ao mesmo tempo nessa memória, então é tudo muito rápido. Justamente o próprio nome diz, é uma memória para que você possa executar atividades no seu dia a dia. Apenas uma pequena quantidade de informações pode ser sustentada ao mesmo tempo por alguns segundos enquanto é processada. E logo, quando você está usando a informação ali na memória de trabalho, rapidinho, quando você não precisa mais dessa informação, ela manda essa informação para o outro sistema de memória, que é a memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, a situação é diferente. Esse sistema pode armazenar uma quantidade quase infinita de informações por praticamente toda a vida. Em tese, essa informação armazenada nessa memória pode ser lembrada, mas as memórias mais significativas são recordadas facilmente. Quanto maior for o nível de interesse despertado por uma informação durante a aprendizagem, mais forte será a memória gerada a partir dela. Bem, por que eu estou falando com você sobre memórias? Porque a memorização é muito importante para o processo de aprendizagem. Daí é importante você levar em consideração essas características que eu disse aqui para vocês na memória de longo prazo. Oferecer significado e oferecer importância para aquilo que você está trabalhando, para aquilo que você está lendo, para aquilo que você está atuando. Seja um texto, seja uma teoria, seja um cálculo matemático. Se você faz sem oferecer interesse, sem oferecer vontade, sem se dedicar para aquilo, facilmente o seu cérebro vai mandar essas informações para o esquecimento. Vale informar
que a memória de trabalho, aquela que lida com pouca informação de uma só vez, não recebe apenas informações enviadas pelos sistemas sensoriais. Ela também recebe informações trazidas da memória de longo prazo. Então vamos imaginar que a memória de trabalho ela está entre a memória sensorial e a memória de longo prazo. E sempre que precisa de uma memória para executar uma tarefa ali na hora, ela vai buscar então informações tanto lá na memória sensorial quanto na memória de longo prazo. Esses dois tipos de informações interagem na memória de trabalho e essa interação acontece mais ou menos assim. Veja bem. Por um lado, a informação antiga, que já estava armazenada, pode nos ajudar a compreender mais facilmente a informação nova que acaba de chegar. Pois a gente sempre procura comparar uma novidade com as coisas que a gente já conhece e muitas vezes isso nos ajuda a compreender coisas novas. Então, sempre que a memória de trabalho ela está diante de uma informação nova, ela vai lá na memória de longo prazo e fala assim, será que eu já vi alguma coisa semelhante em relação a isso? Será que eu já tive contato com algo semelhante a isso? Então, o que ela faz? Ela procura trazer lá da memória de longo prazo uma associação para a memória de trabalho. Isso facilita demais a execução das atividades. Então, sempre que você for estudar, tenta relacionar aquilo que você está vendo no momento com aquilo que você já viu em tempos anteriores, ok? No que tange as questões da memória sensorial, é a mesma coisa. Quando você está diante de uma informação, por exemplo, quando você coloca as mãos sobre uma superfície, quando você sente o cheiro de alguma coisa, ele vai buscar lá na memória sensorial uma informação semelhante para que ele possa executar melhor a atividade em relação à memória de trabalho. Por outro lado, a informação nova pode não ter nada a ver com as coisas que já conhecemos, e então essa nova informação pode transformar radicalmente nossos conhecimentos anteriores. O que a memória tem a ver com a aprendizagem? Eu já disse algumas coisas, mas eu quero aprofundar um pouco mais aqui. Primeiro, o aprendizado é o processo de aquisição de informação, e a memória refere-se à persistência do aprendizado de um estado que pode ser evidenciado posteriormente. Memória é o resultado do aprendizado, ou seja, a aprendizagem ocorre quando criamos uma memória e a reforçamos pela repetição. Então lembra quando eu falei para vocês lá na aula sobre plasticidade cerebral, que era importante você repetir para que ocorresse sinapses mais fortes no seu cérebro? Então, a sinapse também depende de um processamento cognitivo chamado memória. Você só vai conseguir reforçar e o cérebro só vai conseguir criar caminhos sinápticos quando ele lembrar daquilo que foi reforçado. Então tem que fazer muitas vezes para gerar tantas sinapses mais fortes para que, consequentemente, você possa lembrar do que você estudou. Como a memória é um processo de aquisição, formação, conservação e evocação de informações, ela se torna a base para o aprendizado, pois só ficará na memória o que foi aprendido, e nós lembramos aquilo que memorizamos, aquilo que aprendemos. Então, mais uma vez, o segredo é reforçar o aprendizado com repetição. Quanto mais repetição, mais fácil de lembrar, ok? Daí é importante a gente conhecer essas 3 etapas do processo de memória. A gente entendeu quais são as memórias, mas elas passam por algumas etapas que é importante que você saiba. A primeira delas, a codificação. Segundo, o armazenamento. Terceiro, a evocação. Vamos entender cada um deles aqui nos próximos slides. Primeiro, sobre a codificação. Ela está ligada à memória sensorial. Baseia-se na tradução de dados num código, que pode ser acústico, visual ou semântico. Por exemplo, a afirmação "a areia é branquinha" pode-se codificar o seu conteúdo como uma imagem de sinais, que são letras, que é um código visual, ou a própria imagem da areia, né, na sua memória, uma sequência de sons, som do mar, tomar consciência do significado da informação e o que ela representa. Então, vamos pensar na ideia semântica, e você também
pode resgatar essa memória semântica da informação que você está lidando. E a codificação reporta-se à aprendizagem que exige esforço e no qual o objetivo é memorizar a informação. Nesse caso, temos que dedicar mais atenção às informações que desejamos memorizar, o que leva a uma codificação mais profunda. Então, quanto mais você se esforça para lidar em decodificar esse código sensorial, mais fácil você vai lembrar, ou seja, é o nível de intensidade em relação à interação que você está tendo com essa informação. O armazenamento, ela está ligado à memória de longo prazo. O processo de armazenamento se inicia logo após o registro do estímulo e pode se estender por horas, dias, meses e anos. Nessa etapa, as experiências e informações novas estabelecem relacionamento com as informações adquiridas anteriormente e vão continuamente sendo ativadas e desativadas, ou seja, eu acesso, uso na memória de trabalho e deixo de acessar, ela volta para a memória de longo prazo. E a evocação, que está ligada à memória de trabalho, diz respeito ao acesso à informação para criar uma representação consciente ou para executar um comportamento aprendido, como um ato motor, por exemplo, coreografia, uma dança, um exercício, enfim. Quando lembramos de algo, várias áreas do cérebro são utilizadas. Cada informação produz modificações nas redes neuronais que, se mantendo, permitem que você se recorde do que você memorizou. Faz parte daquele caminho sináptico que eu disse para vocês na aula anterior. Bem, pessoal, é isso, tá bom? Eu espero que essa parte de memórias te ajude muito a lidar com a lembrança dos conhecimentos mais importantes para o seu processo seletivo. Muito obrigado.